boa tarde a todas, todos. Obrigado, presidente Rui Falcão, pelo convite para vir aqui falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco das minhas inquietações, dos meus temores, no que se refere especificamente aos efeitos da Operação Lava Jato na liberdade de expressão no Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer um esclarecimento que pode parecer meio óbvio, que quando se fala da luta contra a censura, isso pode soar a muita gente, sobretudo aos não jornalistas, que essa seja uma luta corporativa, que essa seja uma luta de jornalistas contra a censura, e não é. O que se defende, mais do que o direito à liberdade de expressão, é o direito da sociedade se informar de uma maneira pluralista. Nós, jornalistas que defendemos a liberdade de expressão no sentido mais amplo, não estamos preocupados com os nossos empregos e com as nossas relações com os veículos em que trabalhamos, mas com um direito sagrado da sociedade de se informar da maneira mais plural possível. Muitos jornalistas da minha geração, assim como eu, tivemos o desprazer de conviver com a censura prévia, com o censor sentado dentro da redação e lendo o que você escrevia antes de descer para a oficina, por pelo menos 8 anos, da malsinada noite de 13 de dezembro de 68, a noite da Missa Negra lá do Marechal Costa e Silva, quando foi decretado o ato institucional número 5, e essa censura, e portanto imposta dentro do AI-5, censura prévia imposta não só aos jornais, mas ao cinema, teatro, produção de livros, o diabo. Estou vendo ali o nosso ex-ministro Celso Amorim acenando com a cabeça quando eu falei da censura cinema. Ele próprio foi vítima da ferocidade da ditadura militar contra a produção cinematográfica no Brasil. Mas essa censura, baseada no ato 5, durou pelo menos até a noite de 2 de junho de 1976, portanto, praticamente 8 anos. Já no governo, encerrada já no governo do general Ernesto Geisel. Ocorre, no entanto, que se os grandes veículos que estavam sendo censurados, quando se retirou os censores das redações, eles não mudaram muito o comportamento. Eu próprio me lembro, dentro do Jornal da Tarde em que eu trabalhava, que as pessoas comentavam o seguinte: bom, estamos sendo autorizados a fazer reportagens porque o patrão sabe que não vai passar pelo censor. Porque se não tivesse censura, o patrão seria o primeiro a dizer: nesse assunto não se toca. Quando se suspende a censura, a revista Veja, que foi o último veículo da grande imprensa a estar submetido à censura prévia, manhã de 2 de junho de 76, a ausência de censura nos veículos da chamada imprensa alternativa, que eram basicamente o jornal da Cúria Metropolitana, o São Paulo, quando o nosso bispo era Dom Paulo, o jornal Movimento, o jornal Opinião, se não me engano, o Versus, o Movimento Feminista tinha pelo menos 2 veículos importantes, que eram Nós Mulheres e o Mulherio, o Pasquim,
esses jornais começaram a incomodar. A partir do momento que não havia mais censura formal, eles começaram a publicar o que lhes dava na telha. E o regime começou a se incomodar com isso. Já estou falando aí de meados para final dos anos 70. O regime começou a se incomodar com essa ousadia dos jornais alternativos e montou o centro. Eu descobri que o Centro de Informações do Exército tinha montado um plano para silenciar a imprensa alternativa sem que fosse necessário colocar de novo um censor sentado dentro de cada redação. Eu tinha sido dirigente sindical, tinha sido vice-presidente do nosso sindicato de jornalistas, e eu resolvi ir atrás dessa suspeita, dessa notícia, de que o Exército, o Centro de Informações do Exército, estava montando essa operação. E consegui produzir um dossiê que eu desenterrei hoje lá dos meus alfarrábios, um gordo dossiê, comprovando uma por uma as acusações do que estava em curso. Que era o quê? Basicamente, para não estourar o tempo que o Rui me concedeu, pode se estender um pouquinho, basicamente se tratava do seguinte: em primeiro lugar, censura econômica. Agência de propaganda ou anunciante que começasse a publicar anúncios nesses jornais era procurada por alguém, ou da Polícia Federal, ou do SNI, ou seja lá do que for, alguma autoridade, para dizer: olha, não é recomendável que a sua agência ou a sua indústria anuncie nesses jornais. Fizeram uma operação que contava com o apoio da Polícia Federal, da Receita Federal, das secretarias estaduais e municipais em todo o país, porque quando se chegava à conclusão de que, apesar de todas essas limitações, o jornal insistia, o jornalzinho, o jornaleco, insistia em sobreviver, você poderia mandar um fiscal da prefeitura lá, na sede do Enterro, ou do Pasquinho, ou do Amanhã, com uma fita métrica inteira-noite, dizendo o seguinte: olha, a postura municipal exige que as portas tenham 2,20 metros de altura e a sua só tem 2,17 metros, vamos ter que fechar isso aqui. Ou dizer o seguinte: Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu trabalhei em vários veículos alternativos, nunca recebi nenhum tostão, obviamente, nem que eu quisesse, porque eles não tinham de onde tirar dinheiro, mas eles pegavam um exemplar do ex-jornal, por exemplo, e diziam o seguinte: olha, nós vimos aqui uma matéria assinada por um sujeito chamado Fernando Moraes, queremos ver a carteira profissional dele e o contrato de trabalho. Mas que carteira profissional, contrato de trabalho? Não existia nada disso. E foram, com essa sucessão de ameaças, foram asfixiando o que ainda restava de imprensa independente no Brasil. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa escavação arqueológica aqui? Porque já há algum tempo eu estou percebendo que o governo do postiço Michel Temer vem reproduzindo de uma maneira quase decalcada o que a ditadura militar fez já nos seus estertores. Já no governo, depois do governo Geisel, já no governo Figueiredo. O que o senhor Michel Temer fez? Um dos primeiros atos dele, após sentar praça no Palácio do Planalto, cortar as verbas, cortar integralmente da noite para o dia, as verbas de publicidade de empresas estatais, com todos os veículos, fossem eles impressos, fossem eles de eletrônicos, de internet, cortar integralmente a publicidade das empresas estatais, que já era algo absolutamente insignificante perto do bolo
dos recursos que eram investidos pelas empresas estatais em propaganda. Não só as empresas que disputam o mercado e que são obrigadas a fazer publicidade, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, fundamentalmente, mas todas elas, ou Petrobras, que compete com outras empresas na distribuição de petróleo nos postos, na rede de postos de gasolina, a primeira coisa que ele fez foi isso. Apesar do volume de recursos que vinha sendo aplicado na chamada imprensa independente, na imprensa dos chamados blogs sujos, fosse algo insignificante perto do bolo, primeira medida do postiço foi mandar cortar. Ocorre que ele cortou, mas as pessoas continuaram gritando. É o samba-canção lá, você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, estou eu de novo, exigindo troco. Não conseguiram silenciar ninguém com o corte de recursos. Eu criei um blog, o Nocaute, já depois do golpe de 1916. Portanto, já não tinha expectativa nenhuma de ter receita publicitária. Os outros foram enxugando, os que haviam recebido antes, que tinham recebido até então, foram enxugando os seus veículos, mas sobreviveram. De algum tempo para cá, resolveram adotar a mão de ferro, o garrote, para silenciar o único canal de informação confiável existente hoje no Brasil, que é a internet, salvo, claro, a exceção, que é a revista dirigida pelo Mino Carta, a Carta Capital. Eles começaram a adotar uma política de violência visível. Meses atrás, levaram coercitivamente o jornalista Breno Altman, que dirige o Opera Mundi, para depor na Polícia Federal, às 6 horas da manhã, e a casa dele foi invadida por policiais da Federal, vestidos de ninja, com aquelas macacões de Gore-Tex caríssimos, parece coisa do Exército Islâmico, do Estado Islâmico, todos de preto, botina, coturno até o joelho, foram à casa do Breno, por ordem do Moro, e abriram, não só varejaram a casa dele, violaram a intimidade da casa dele, como abriram um processo contra ele. Eu tive a honra de ter sido interrogado por esse juiz do Paraná, por esse Moro, como testemunha de defesa do Breno. 2 semanas atrás, como não havia nada, zero, nenhuma acusação contra o Breno, era só uma tentativa de intimidação, o que aconteceu? O Breno foi absolvido. Por falta de provas, o processo contra ele não se sustentava. Dias atrás nós vimos o quê? Eduardo Guimarães. Caso que, felizmente, comoveu a sociedade toda. O Eduardo a casa dele foi invadida de manhã pela Polícia Federal, com um mandado assinado pelo mesmo juiz Moro. Ele hoje faz um depoimento comovente, detalhado, no seu próprio blog, no blog da Cidadania, relatando o terror que foi a chegada da Federal às 6 horas da casa dele. Ele tem uma filha adolescente que padece de uma doença neurológica gravíssima. O terror de que a menina foi tomada ao ver a casa dela invadida por um bando de tontomacute, porque é isso que eles são. Michel Temer conseguiu transformar a Polícia Federal, que era um órgão respeitabilíssimo, numa tropa de tontomacutes. Invadiram a casa do Eduardo, apreenderam o computador, o único computador que ele tinha, e os 2 telefones celulares, o dele e o da mulher. Depois nós soubemos, um dia depois,
que o Moro já vinha grampeando os telefones do Eduardo há várias semanas. Levaram ele para lá em busca do quê? Aparentemente em busca de indícios de que ele, quando anunciou um ano atrás que havia uma armação para levar o presidente Lula a prender ou levar coercitivamente, e que já estavam ou seriam grampeados os telefones de fulano, beltrano, cicrano, 40 telefones de funcionários do Instituto Lula, de pessoas próximas ao presidente Lula, e mais grave do que isso, dos advogados do presidente Lula, os telefones estavam grampeados. O Eduardo soltou isso e o Moro agora estabeleceu um nexo entre a publicação do furo jornalístico dado pelo Eduardo Guimarães e uma suposta informação que ele teria passado para o Instituto Lula antes da vistoria, da varredura, da busca, do auto de busca e apreensão, que ele teria avisado o Instituto Lula para quê? Para que o Instituto tivesse tempo de sumir com as provas que pudessem comprometer o ex-presidente Lula. Ocorre que nos dias que antecederam, sem querer desmerecer o furo que foi dado pelo Eduardo, porque ele deu com precisão, o telefone tal vai ser grampeado, ou está sendo, telefone tal, vamos fazer isso, fazer aquilo, longe de pretender desmerecer o furo jornalístico dele. Na verdade, todo mundo já sabia que isso estava para acontecer a qualquer momento, inclusive eu, que exibi no meu blog, no Nocaute, tapando os nomes das pessoas para não comprometer ninguém, dias antes de acontecer a detenção, a prisão, do sequestro do presidente Lula, eu mandei um e-mail para um amigo que trabalha com ele lá no Instituto, dizendo o seguinte: olha, eu não sei se é excesso de paranoia minha, mas eu pergunto o seguinte: e se amanhã aparecerem 60 federais em São Bernardo do Campo, 60 no Instituto e 60 em Atibaia, no sítio de Atibaia, o que a gente faz? Como é que a gente reage? Eu não tenho fonte na Federal, eu não tenho fonte no Ministério Público, não tenho fonte em lugar nenhum. Mas eu pus aquilo porque todo mundo estava sabendo disso. 3 dias depois, às 6 horas da manhã, havia 60 federais na porta da casa do Lula em São Bernardo, 60 na porta do Instituto Lula e 60 em Atibaia. O Moro revelou como é que ele chegou à pessoa que teria passado a informação para o Eduardo Guimarães de dentro do esquema. Relatório do Moro, reproduzido ontem pelo Intercept, pelo jornal de internet do Glenn Greenwald. Eles fizeram uma relação de todas as pessoas da Polícia Federal e da Receita Federal que tinham tido acesso à organização do bote sobre o Lula. Começaram a grampear os telefones e os acessos à internet de cada uma dessas pessoas. E aí, de uma hora para outra, como Pilatos no credo, entra aqui o pobre do neto da dona Nenega, sou eu, porque eles descobriram, como eles grampearam todo mundo que estava tendo algum tipo de ligação eletrônica com as pessoas que tinham visto a lista do bote sobre o Lula, e descobriram que havia uma senhora, isso está no relatório do Moro, descobriram que havia uma senhora, auditora da Receita Federal, que era frequentadora assídua do meu blog. E disseram: só pode estar aqui. Se é frequentadora do blog do Fernando Moraes, pegamos
E aí ele começa a fazer, de uma maneira desrespeitosa, considerações a meu respeito. Diz que eu sou lulista, como é que ele fala? Lulista incontrolável, uma coisa assim. E que sou, e que venho usando a internet para insultar o titular da 13ª Vara, ou seja, ele próprio, e todas as autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. O que é verdade? Insultar não, que eu não insulto ninguém. Mas eu tenho sentado a burduna, dia sim, em todos eles. Por que eu estou fazendo esse relambório todo? Porque isso mostra o grau de poder que está na mão desses caras, porque de cada uma dessas 25, 30 pessoas que tinha tido acesso, eles começaram a grampear, como numa teia de aranha, todas as pessoas com quem elas tinham contato. Então, eles sabem tudo que eu falei. Eu fiquei aqui pensando, será que eles pegaram aquele telefonema? Naquela noite? Não. Agora, o pau que bate em Francisco não bate em Chico nessa operação. Ontem, um blog de extrema-direita, chamado Antagonista, vazou uma farta suposta documentação dos depoimentos, não sei se do Marcelo Odebrecht ou de outra pessoa, à Polícia Federal. Vazamento com transcrição literal. Grampearam o telefone dos 3 patetas lá? Não. Prenderam coercitivamente? Sequestraram alguém? Não. Vão dizer que vão fazer um levantamento para descobrir como é que os 3 do tal blog, não me lembro o nome, a vítima a quem eu me referi acabou de chegar, o Breno Altman. Então, o critério que se adota com blogueiros, com jornalistas que estão na luta, na denúncia do golpe, é o critério que se adota para ser considerado esse blog aí, é considerado o blog oficial do Moro, é outro critério. Agora, nós não devemos, para tentar encerrar, nós não devemos nos espantar, nos surpreender com isso. No final de dezembro, eu fiz uma entrevista com o Julian Assange, criador do Wikileaks, lá em Londres. E ele, entre outras coisas, ele disse o seguinte, era uma informação, não era uma opinião. Dos blogs, sites que fizeram campanha chamando gente para ir para a rua contra o Lula, contra a Dilma, pelo impeachment, 85% não eram pessoas, eram robôs. Eram robôs. E ele disse mais, só tem um país no mundo capaz de projetar, de financiar e de pôr para funcionar um esquema tão gigantesco como esse que foi usado na internet do Brasil nas semanas que antecederam o golpe. Os Estados Unidos da América. Sem a ajuda financeira, sem o planejamento e sem a ajuda tecnológica, teria sido impossível ocupar 75%, 85% desse espaço, chamando gente para ir para Paulista, para não sei onde, cada cidade, cada capital do Brasil, para ir pedir golpe de Estado. O Brasil viveu um processo curioso, me chamava a atenção o Éric Nepomuceno, que é correspondente aqui no Brasil de alguns jornais estrangeiros, que é o seguinte, o Brasil, de todos os países que se redemocratizaram na América Latina, o Brasil foi o único em que essa democracia não chegou aos meios de comunicação. O Éric estava dizendo que você chega em qualquer um desses países, você encontra 5 jornais importantes, cada um com opinião diferente. E que aqui no Brasil não, é um uníssono. Veja, Folha, Estadão, o Globo, TV Globo e todos os demais em companhia dela, no discurso, que pode aqui e ali ter variações. A Folha, por exemplo, tenta fazer isso com luvas de pelica,
mas não consegue impedir a impressão digital no crime do qual eles são cúmplices, que é a manutenção desse governo espúrio aí. Para tentar olhar para frente, que contribuição, Rui Falcão, que eu acho que o PT pode dar? Eu acho que o PT, como um ente com uma penetração tão grande na sociedade, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista geográfico, o PT devia liderar, meio imediatamente, junto com outras forças de esquerda, a criação de um pequeno birô a que as pessoas possam recorrer, os blogueiros podres, sujos, possam recorrer. A hora que chegar a meia dúzia de tom-tom-acute na minha casa às 6 horas da manhã, eu não tenho advogado, eu ligo para quem? Não posso mais nem ligar para o bispo, né? Antigamente ainda podia ligar, vai se queixar com o bispo. Agora o bispo já nem nosso é mais. Então eu acho que o Rui, eu acho que o PT, a executiva do PT, devia tomar a iniciativa de juntar outras forças populares, forças democráticas, e criar uma espécie de um birô de pronto-socorro contra a Lava Jato na área de comunicações, para que a gente tenha, pelo menos, em que porta bater. Porque na hora que você vê o que aconteceu com o Breno, na hora que você vê o que aconteceu com o Guimarães, você, inevitavelmente, começa a pensar, bom, e se baterem na minha porta, eu faço o quê? Vou ligar para quê? Então, eu acho que o PT podia prestar um belíssimo serviço à causa da democracia e à luta contra o golpe, tomando a iniciativa de liderar uma instituiçãozinha, cria telefones, cria endereços eletrônicos, distribui isso na sua casa, para sua mulher, seus filhos, seus netos, diz, olha, se acontecer alguma coisa, liga para o Rui, liga lá para a pessoa que o Rui indicou, pelo menos para que se possa denunciar, porque eu acho que é o mínimo. E vou dizer mais, pode ser eficiente. O Moro só voltou atrás nessa história do Eduardo Guimarães, porque, no fundo, o Eduardo, o pretexto é o seguinte, tem 5 anos que eles estão varejando a vida do Lula, da família do Lula, e não encontraram um figo podre, não encontraram um tostão furado. Então, eles querem dizer o seguinte, obstruiu a justiça, arrumamos um crime para ele. E, para isso, utilizaram o pobre do Eduardo Guimarães. Então, eu acabei utilizando muito mais do que eu tinha direito, agradeço, mas fica o apelo, Rui. Acho que será um belo resultado desse nosso encontro se o PT puder tomar a iniciativa de criar alguma instância a que a gente possa buscar para se socorrer na hora de um aperto. Muito obrigado. E fora Temer, claro.